Pois bem, meus queridos amigos, nós vamos então retomando o estudo sobre a mediunidade e hoje nós vamos adiantar um pouquinho mais aquele que é o tema número 9. O tema número 9 é o passe espírita. E nós já vimos da vez anterior alguns aspectos interessantes, introdutórios, lembrando que o passe, ele na verdade tem a ver com o magnetismo, que Allan Kardec estudou a nosso benefício, inclusive, num determinado capítulo do Livro dos Médiuns. Ele, Allan Kardec, que, aliás, algo que às vezes as pessoas desconhecem, ele era profundo conhecedor do magnetismo desde o início da sua vida adulta, aos 19 anos, e prosseguiu estudando e disse, e tratou deste tema, a ponto de dizer um dia, né, que o magnetismo levou ao espiritismo e que o magnetismo e a doutrina espírita são como que uma única ciência, né? O que nos dá uma ideia do que ele pensava desse entrelaçamento. E o passe é uma das atividades mais comuns, mais típicas dos grupos espíritas, dos centros, eu diria, em qualquer lugar do mundo, né? É uma atividade que tem a ver também com a condição dos espíritas organizados nas suas instituições, de acolherem as pessoas, tanto aquelas que estão buscando os conteúdos doutrinários, o estudo do espiritismo, palestras de instrução e outras muitas questões, mas também pessoas por esse mundo todo que estão doentes, que estão necessitados de algo, que estão vivendo aflições, angústias, problemas médicos e assim por diante. E o passe, seja aquele mais simples do trabalho público, doutrinário, seja a fluidoterapia, vamos dizer assim, o passe terapêutico para as pessoas mais necessitadas por doenças, tudo isto é uma prática muito típica, né? Então, no Brasil especialmente, mas fora também, não há quem não conheça o passe. E existem muitas pessoas que buscam este recurso e, por isto mesmo, as casas proporcionam o passe para todos que desejem. Então, é uma atividade repetida, reiterada, no dia a dia, vamos dizer assim, das reuniões no Centro Espírita. Com a pandemia, como vocês sabem muito bem, e nós também somos um exemplo disto, não é? O movimento espírita se adaptou, não é? E muitas coisas lindas também aconteceram. E nós temos visto, como aqui nas quintas-feiras, a Fluido Infantil. E a Fluido Infantil, e para jovens, é uma atividade feita virtualmente, né? E ela é com a sua base no tema que nós estamos vendo. Porque a Fluido Infantil é o passe com as irradiações, com a visita dos benfeitores aos lares onde estão as crianças e jovens e adultos também. Então, tudo isto se entrelaça. E todo o estudo que façamos a respeito sempre é muito positivo, porque faz parte da ciência espírita, faz parte do trabalho de caridade que o espiritismo procura proporcionar. Então, quanto mais estudo, compreensão, entendimento, experiência prática, melhor. Lembrando que sempre somos aprendizes e que podemos já saber alguma coisa, podemos já ter uma prática razoável, mas sempre há ocasião de crescimento, de desenvolvimento. Então, nós vimos da outra vez o conceito espírita de passe. Quem não esteve presente,
é só buscar, não é, nos arquivos o estudo anterior que foi gravado. Nós também vimos o item 2, tipos de energias transmitidas no passe. E agora, aliás, nós também vimos o item 3, mecanismos do passe. Então, nós podemos agora... nós não vimos. Vamos voltar. Mecanismos do passe. Vamos por esse pequeno parágrafo, porque ele nos ajuda também. Então, vejam o que os amigos da FEB nos deixaram. A transmissão e recepção das energias magnético-espirituais através do passe se faz de perispírito para perispírito. Então, vale a pena lembrar, encarnados e desencarnados têm perispírito. Quando o passista oferece o passe para o encarnado, também está havendo algo que entrelaça os dois perispíritos, de quem ministra o passe e de quem o recebe. Como vamos ver no final do capítulo, o passe na reunião mediúnica, o encarnado também pode oferecer o passe para espíritos em condições precárias que são trazidos para receberem tratamento, e aí o passe de colaboradores da equipe, colaboradores encarnados, ele oferece um fluido que tem a ver com o princípio vital, que é capaz de um verdadeiro prodígio de recuperação para o perispírito, que é o corpo atual de um desencarnado necessitado qualquer. Então, visto isto, a ideia, então, como ele traz, de perispírito para perispírito, de quem doa e de quem recebe. Os benefícios do passe tornam-se visíveis quando aquele que doa e aquele que recebe as energias fluídicas se colocam em uma posição mental adequada, secundada pela fé e confiança no amparo maior. Então, aqui, ainda neste primeiro parágrafo, hoje, nós vemos uma questão importante, que é a ideia de afinidade, a ideia de que é a formação de um par. Assim como existem pares afetivos, assim como existem, por exemplo, a relação médico-paciente, é a formação linda entre o terapeuta e o seu paciente, como também existe a formação do par educador-educando. Aqui, sempre que pensarmos no tratamento espiritual, no passe, não podemos perder de vista a importância da postura física, mental, afetiva, espiritual de quem ministra o passe. Mas também isso só não basta. É preciso que haja, vamos dizer, algumas explicações para quem vá no centro espírita e nem sabe ainda o que é aquilo. É importante que o que esteja coordenando, né, durante a prece que vai dar início ao momento do passe coletivo ou individual, que haja uma ideia de sugestão, de postura, de atitude, no sentido qual? Da receptividade. Porque, do contrário, sempre vai haver uma perda se não houver uma verdadeira integração. Que não é apenas a questão do perispírito com perispírito, é porque para que isto se dê, tem que haver uma espécie de entrelaçamento, a formação de um par. Alguém poderia dizer, puxa, mas
Um passista, no dia do trabalho público, ele pode ministrar o passe para 12 pessoas na sequência do trabalho. Não tem problema nenhum. A postura de quem aplica vai se repetir todas as vezes. E cada um que vai receber deve ter tido uma ideia razoável do que é aquele momento, para que haja esse ajustamento, lembrando da formação de um par. Mesmo que numa mesma noite ou tarde na casa espírita sejam diversos os pares, não é? Que se formem e que se diluam, e daqui a pouco virão outros, até que o trabalho, todo ele, seja devidamente promovido. Muito bem, em linhas gerais, o processo de transmissão, recepção fluídica pelo passe pode ser assim resumido. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Agora estamos falando de encarnados entre si. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Ou seja, como é fluido vital, princípio vital, ectoplasma, que é o que mantém a vida biológica, celular, tecidual, orgânica, sistêmica, né? Isto é, vamos dizer, aquilo que pode fazer uma enorme diferença. Seja um paciente com autismo, seja uma mulher com depressão severa, seja alguém com uma neoplasia, com uma ou outra metástase, seja alguém com diabetes avançado, hipertenso sem controle, uma doença infecciosa qualquer, essas pessoas buscam desde sempre a casa espírita. Então, nós não podemos deixar de lembrar que, mesmo que a maioria, aparentemente, observando-se o cenário do trabalho, não aparente nada de mais grave, né? Pode haver naquele ambiente pessoas muito enfermas. E quando nós vamos, então, para o passe terapêutico, a fluidoterapia espírita, né? Aí a coisa muda de figura, porque aí é um trabalho voltado para doentes de verdade. Vamos dizer assim, para pessoas que estão sofrendo mais. E, portanto, precisando de uma ajuda fluídica mais específica, em maior intensidade e qualidade, para que o organismo biológico e o perispírito do doente refaçam-se a partir da intervenção, que é mista, a intervenção do passista com a proteção, o envolvimento e a dedicação do mundo maior que está com ele. Então, entendam com isto a importância da ligação, a importância da prece, a importância do preparo da equipe, do preparo de cada um de nós para que o nosso trabalho seja exitoso. Nós nem vamos ver o resultado. Nós nem queremos muito isto, não é? Porque são coisas que pertencem a outros departamentos da vida espiritual superior. Mas não é muito bom quando nós podemos perceber que quem recebeu se sente bem, abastecido daquilo tudo que vai sendo levado a seu favor. Uma notícia qualquer depois de que os exames deram um resultado melhor, que a pessoa está muito mais bem disposta agora, tudo isso conta, né? Pois bem, os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular e atômico e subatômico, porque tudo
no infinitamente pequeno, exerce uma ação mútua e o verdadeiro entrelaçamento. Ele é de um mundo ainda mais corpuscular, ainda mais pequenino, e que tem a ver com as questões divinas, inclusive. Porque tudo isto é resultado do Criador em função da criatura, dos seus filhos. Então, vejam lá, se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Então, vejam que essa é uma ciência, não é uma ciência complexa. Pelo contrário, ela é como que muito simples. Mas há um conhecimento. Nós não podemos descuidar do que nós estamos podendo fazer, desejando realizar em cada encontro virtual ou presencial nestes termos. Vocês viram que no item primeiro há uma ideia que ele traz de que quem tiver em maior quantidade vai dar ao outro com menos quantidade. Então, o médium passista, além de cuidar das suas questões de saúde, das suas questões a nível dos pensamentos, né, das suas atitudes, lembrando que há todo um preparo para o trabalho do passe. Então, o médium não pode agir no dia a dia acumulando momentos de desalinho mental e depois chegar e achar, porque já está no centro espírita, que a prece inicial resolverá tudo. Sabe lá como é que nós entramos no centro espírita? Os amigos espirituais observam tudo. Quem é que, brincando um pouco, nós carregamos conosco? Então, esta é uma reflexão. Não é? A outra coisa interessante é uma coisa de figuração, assim, ó. Vocês imaginem duas baterias, duas pilhas. E aí o que acontece? No dia a dia, por várias questões, uma pilha pode estar mais carregadinha do que a outra. E uma pode ser a de um doente, de uma pessoa que veio buscar um lenitivo para o seu sofrimento, e ela, quanto à sua pilha, esteja completamente ou muito descarregada pelo próprio problema pessoal. Então, o passe, a imposição de mãos, a prece, o entrelaçamento, é como se nós juntássemos duas pilhas. Não precisamos colar uma na outra. É só nós ligarmos fios condutores, polo positivo e negativo, de ambas. O que vai acontecer, naturalmente? A pilha mais carregada vai perder energia porque ela vai ser direcionada para a pilha ou a estrutura que tenha uma carga menor. Então, essa é uma lembrança interessante, a ideia de carga, de energia destes encontros. Enfim, vamos refletindo. No item 3, as energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor e através dos centros de força, ou centros vitais, que são localizados no perispírito, expressões utilizadas por André Luiz e equivocadamente denominadas de chakras, alcançam os plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se, então, nas províncias orgânicas. André Luiz considera que no perispírito
há 7 centros vitais que se conectam com os 4 plexos nervosos situados no corpo físico. Então, fazendo um comentário, há uma relação inequívoca entre centros vitais e aquilo que, muito antes do Espiritismo, os nossos irmãos orientais chamavam os centros de forças de chakras. Então, não é uma expressão tipicamente espírita, é uma expressão espiritualista, vamos dizer assim, dos nossos irmãos de crenças orientais. Mas é uma palavra muito utilizada também nos centros. Eu mesmo tenho procurado evitá-la, procurando valorizar a nomenclatura, a terminologia recomendada. Mas também não é nada demais que numa reunião mais íntima, privativa, né, nós utilizemos esta palavra, ou mesmo em caráter público, mas trazendo uma ressalva para que as pessoas não fiquem confundindo as coisas. Tá bem? Pois bem, Allan Kardec não tratou disto em nenhum dos livros da codificação kardeciana. Então, é algo que, como ele ressaltou na apostila, veio depois. Mas que bom que veio, porque André Luiz trouxe muita coisa importante, como Emmanuel trouxe, Humberto de Campos também. Tudo isto por Chico Xavier, para que nós nos adiantássemos um pouquinho no conhecimento. Muito bem. Então, há um pequeno parágrafo no final do item 3. O nosso corpo de matéria rarefeita. Portanto, quem é? Matéria rarefeita é perispírito. Está intimamente regido por 7 centros de força. Vocês lembram disso? Centro de força coronário, centro de força frontal, descendo aquele que poderíamos chamar de tireoidiano, laríngeo é um termo mais utilizado, né? Descendo o centro de força cardíaco, o centro de força no epigástrio, que é o solar, um tanto mais para baixo e à esquerda, o esplênico, que tem uma relação anatômica com um órgão abdominal à esquerda, hipocôndrio esquerdo, que é o baço. E, por último, o chakra genésico, que também no mundo oriental foi conhecido e é chamado de Kundalini. Estas coisas têm um determinado vínculo. Pois bem, vejam o que ele traz, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Tudo isto aqui é útil para nós. Existem atividades de fluidoterapia, de medicina da alma, mais presencial do que virtual, em que, por razões diversas, como todos esses centros de força ou vórtices, eles têm velocidades angulares diferentes, por razões do conhecimento, nós podemos utilizar o fluido do passe, do magnetismo, para aumentar a velocidade angular ou diminuí-la,
dependendo das indicações. Então, de novo, eu queria lembrar, existem coisas muito simples que todos podem, estudando direitinho, realizar, não é? Na sua participação dentro da casa espírita. Mas o conhecimento, ele é progressivo. E a ciência pode e deve se aprofundar em estudos outros complementares para que nós tenhamos magnetizadores, passistas, médiums do passe, sempre cada vez mais bem preparados. E o preparo vem de dois modos. Vem com a ideia do Evangelho de Jesus. Não adianta nós querermos ajudar, não é? Mas a nossa vida pessoal, ela não é coerente com aquilo que até pode ser o desejo sincero de quem quer que seja. Ou seja, devemos buscar o aperfeiçoamento a nível das questões de sentimentos, pensamentos e assim por diante. O tempo todo. Não porque queremos ser melhores passistas, mas porque é inerente, queremos ser pessoas melhores, espíritos melhor preparados para tudo. Essencialmente para o quê? Para a vida. Que vida? A vida de agora e a vida futura, que depende da vida atual e dos nossos esforços contemporâneos, não é? Então, é interessante nós pensarmos nisto, não é? Do quanto nós devemos buscar a questão do Evangelho internamente. Reforma íntima, educação moral. Por outro lado, estudo técnico, para que eu não desconheça algumas coisas que talvez nem sejam tão fundamentais, mas quanto mais eu souber, numa eventualidade ou outra, eu poderei usar mais e melhores recursos para que as consequências sejam as mais úteis para quem quer que seja. Pois bem, e no item 4, nós vamos apenas vê-lo agora, centros de força, só para recordarmos. O espírito André Luiz assinala a existência de 7 estruturas do perispírito. Vou brincar com vocês. Ainda ressonância nuclear magnética, mesmo funcional, tomografia computadorizada e helicoidal, PET scan, nada disso enxerga centro de força. Por quê? Porque esses exames de imagem detectam matéria densa. Mas, daqui a 22 anos, já havíamos comentado assim, nós vamos ter ressonância e vamos enxergar o perispírito. E aí, para nós, não será surpresa, seja de uma criança, de um jovem, de um adulto, de uma gestante, de pessoas idosas, perfeitamente sadias ou eventualmente enfermas, nós vamos ver muita coisa. Dentre elas, os centros de força. Então, preparemos-nos nesse bom sentido, né? Uma expectativa bem salutar. Pois bem, denominadas centros vitais ou centros de força, os quais governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. O principal centro vital é o coronário, que detém controle sobre os demais. É aquele no alto da cabeça. Segundo as seguintes explicações do orientador espiritual, o centro coronário instalado na região central do cérebro, sede da mente,
é centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. E aí eu preciso comentar com vocês. O centro coronário é tudo de bom, é tudo de mais importante. E quando nós pensamos em caridade, evangelho, prece, imposição de mãos, acolhimento fraterno, nós estamos lidando com a dinâmica do centro de força coronário. De tal maneira que ele vai girando em velocidades diferentes, né? Funcionando como elemento emissor e receptor. Então, nós poderíamos dizer que o nosso vórtice, esse superior, ele está hoje e em qualquer época, de acordo como nós temos vivido a vida atual, muito especialmente pela ligação com este corpo da existência de agora, mas também tem a ver, por causa do perispírito, com o conjunto de todas as vidas. Enfim, fica a reflexão, né? O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que se serve o tirocínio do homem para concatená-la e dirigi-las. Os demais centros vitais, considerados como secundários, são aqueles. Vamos descendo, então. Centro cerebral seria aquele frontal, eu diria de outro modo, contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas, administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras, não é? Os neurônios motores. Então, nós vemos a relação, não é? Ele só não é mais claro porque não desejou, o quanto este centro frontal ele tem a ver com o sistema nervoso central e periférico. E sobejamente com a área mais nobre do encéfalo humano, que é a córtex cerebral, em toda a sua distribuição anatômica e funcional. Vocês lembram, os que são da área médica, vocês lembram de homúnculo motor de Penfield? Vocês lembram do homúnculo sensitivo? Quando estudaram anatomia, neuroanatomia? Pois bem, tem a ver com essas questões. Pois bem, fica a ideia. André Luiz informa também que o centro cerebral administra, em consequência, as percepções gerais, inclusive as sensoriais, assim especificadas. A visão, a audição, olha o sistema nervoso central aí, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral ou frontal, eu diria, que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos, aspas no original. Aí depois ele fala do laríngeo, relacionado à fala, atividades do timo, da tireoide, das paratireoides,
Este centro de força controla, portanto, os processos da fala e da respiração. Muito bem. Centro cardíaco sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Centro esplênico, além de atuar sobre o baço, como o nome indica, age sobre todas as atividades em que se exprime o sistema sanguíneo, hemático, ele usou a palavra, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Atividades hematopoéticas, atividades linfóides. Enfim, tem a ver com a hematologia e com uma série de questões ligadas às defesas orgânicas. Por último, mais 2, e nós concluímos. Centro gástrico, na altura do epigástrio, também chamado lá do Oriente de chakra solar, vórtice solar, preferivelmente entre nós, centro de força solar, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Ele é extremamente importante. Dessa forma, tem ação sobre a digestão e a absorção de alimentos. E é a sua ramificação que vai repor o que a alimentação provê ao indivíduo, para que isso chegue pela digestão ao mundo celular e a todos os outros detalhes da vida. Por último, o centro genésico, considerado o santuário do sexo, pois por este centro que os corpos físicos são construídos, vejam isto, nos processos reencarnatórios, guiando a modelagem de novas formas entre os homens encarnados, claro, ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Então, meus amigos, se vocês pensarem bem, será que nós não podíamos sonhar ou entendermos como algo inevitável que daqui a mais um punhado de anos, especialmente quando nós tivermos uma ressonância que complemente a que nós já possuímos de investigação diagnóstica em medicina, nós vamos estudar o perispírito, de tal maneira que nós vamos compreender melhor isto tudo. E vamos lembrar que esta ciência, que é mais espiritual do que material, ela será estudada nas faculdades de medicina, de enfermagem, de biologia do futuro. Porque se isto tudo é verdade, vamos colocar desse modo, é inevitável que isso seja de domínio público. Mas para que isto aconteça, nós não podemos nos basear apenas em médiuns videntes, que enxergam muito bem isso tudo. É preciso que se traga esse conhecimento para o mundo concreto, do nosso lado, da ciência acadêmica. Não é algo que faz sentido? Então é uma questão de tempo. Não é? Oremos para que os cientistas mais preparados possam supor essa possibilidade. Porque muitos descansam, acreditando que basta apenas o aperfeiçoamento com vistas a diagnóstico e medicina quanto àquilo que já se sabe em anatomia e fisiologia.
Então, é preciso supor que haja algo além para que a ciência busque. Ou então, nós podemos acreditar que, procurando aprofundar qualquer coisa, quando menos os cientistas esperarem, já estarão, como que verificando toda uma outra realidade. E se nós pensarmos que há 50 anos atrás, e de um certo modo foi ontem, nós não tínhamos nada além do raio-x e alguma coisa de ultrassonografia, olhem o que nós temos hoje. Não é verdade? Então, vamos adiante. Continuando a apostila, ele vai falar de plexos e depois o passe na reunião mediúnica. Então, eu acho válido nós interrompermos aqui, usarmos uns minutinhos para algumas perguntas que vocês desejem fazer e depois nós vamos para um outro momento. Tá bem? Muito obrigado, meus amigos.